E aí galera, aqui é o Paulo PRJ e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de teoria. É um vídeo de uma teoria que eu sempre comento com o pessoal que eu conheço, que é uma teoria que eu gosto de chamar, que é um apelido só, é a teoria do Always Late to the Party, que em português quer dizer sempre atrasado para a festa. Eu li esse termo uma vez em um fórum, eu não sei quem escreveu, não me lembro, mas eu achei muito engraçado e eu achei que ele explicava muito bem o que eu quero dizer com essa teoria que eu vou explicar agora. Que é o seguinte: quando você vai montar o seu deck, você tem muitas traps. No último vídeo eu comentei sobre o uso das traps e tal, no vídeo do Upstart. Você tem muitas traps que são as mais comuns que as pessoas usam. Eu separei algumas aqui. As traps que eu considero essas always late to the party são as traps que geralmente são muito ruins quando você compra elas de top deck. Não de top deck, não precisa estar tipo, com 0 cartas e comprar elas de top deck, mas quando você compra ela na draw phase fora de posição. Quando eu quero dizer fora de posição, é quando o cara já tem um campo estabilizado e você compra qualquer forma dessas cartas aqui. Geralmente são as cartas Holy, elas têm essa característica de ser cartas que respondem a sumo, e as Hand Traps. Elas são cartas muito ruins de você comprar fora de posição. Então, na hora que você estiver montando o seu deck, é interessante você ter em mente que você não pode pegar e encher o seu deck de Blackhorn, Warning, Bottomless e isso daqui, mais 5 Hand Trap, porque se você, em algum ponto do jogo, pode até ser no início, vamos dizer que você abra sem Hand Trap, e o cara faça um Bahamut Shark, por exemplo, só um exemplo do último formato, um Bahamut Shark, você começar a comprar Warning, Traptrix, Bottomless, Maxi e Veiler, por exemplo, são as cartas que foram bastante usadas. No formato passado, você vai estar numa posição muito ruim. E mesmo que você não compre elas, o potencial de você comprar elas no próximo turno é uma coisa que atrapalha bastante. Então você tem que ter um mix entre cartas que são ruins fora de posição, que são always late to the party. O termo é o seguinte: a festa já aconteceu, ou seja, a festa do Special Summon já aconteceu, um monte de bicho já entrou no campo. Depois que a festa acaba, você vai e compra atrasado. Esse é o termo. E as outras cartas que são as cartas que são mais genéricas eu digo assim, elas são boas em relação a Summon, que são essas 4, que é o Torrente, o Book, o Compulsório e o Fendish, que são cartas que eu gosto muito. Exatamente por isso, porque elas são cartas que você pode comprar em posição e fora de posição. Quando eu digo em posição é quando você está com o jogo controlado, e elas são cartas que meio que reafirmam a sua posição no campo. Por exemplo, você já tem um campo, você tem um Book, um Compulsório e um Fendish setado, o Torrente ou nem tanto. Mas essas 3, você consegue lidar com praticamente qualquer coisa que o cara possa vir a fazer que precise de usar monstros para poder lidar com o seu campo. E mesmo que você compre elas fora de posição, quando o cara já tem com um monstro estabelecido, elas não são tão ruins, porque o Torrential mais ou menos, porque assim, se o cara já está com um campo estabelecido, você setou o Torrential, você tem duas possibilidades de você conseguir ativar ele. O cara baixando mais um monstro e você baixando um monstro no seu turno, se você não morrer, né? Mas tipo, o jogo não tá perdido, não é que nem você comprar um Bottomless, que não vai ter interação nenhuma com quem já tá lá, entendeu? O Book, o Fendish pelo menos, assim, é porque é realmente muito difícil você ter uma carta boa em todas as situações, né? Na verdade essa carta não existe, mas, sei lá, o Ring era assim. Mas assim, cartas que são boas em todas as situações, elas geralmente estão banidas, como o Ring era. Então, só o fato de você conseguir extrair algum valor, coisa que um Botland não consegue fazer, que ofende para um ataque, dependendo do suficiente, e nega o efeito. O Compulsory, se for um Exceed, realmente lida com uma coisa, por isso que o Compulsory era uma carta muito boa se o seu deck tinha muito problema, por exemplo. Se você está jogando com algum deck que tem muito problema com o Dracossack no primeiro turno, ou com o Gaius, que era o caso do meu Firefish no ICS, que eu usei Compulsory no deck justamente por causa dessas situações. O deck era muito lento, então se o cara começasse com um Dracossack, um Gaius ou um Bahamut contra mim, e eu baixasse um Tank Iber, tomasse Trap, eu perdia. Se eu não tivesse nada que respondesse. Porque se eu fosse depender de cartas como essas 3 que eu estou mostrando agora, que é o Mirror, o Prison e o Memory, são cartas que até lidam com os problemas no campo já estabelecidos. Só que depende, né? O cara tem a jogada dele, ele pode fazer alguma coisa. Por exemplo, se for um Dracossack não adianta muito. Então a gente já tira essa possibilidade. E tem outras cartas, por exemplo, se você estiver contra o Mermaid, você pode tomar Marksman. Então você também não pode botar todas as suas fichas nesse tipo de carta. Por isso que eu nem gosto tanto delas. Eu acho que também não é uma coisa que você pode usar muito. Então o ideal é meio que um equilíbrio entre todas. Entre essas coisas que respondem a suma, essas coisas que são
Elas não são nem muito boas aqui, nem muito boas aqui, mas é um meio termo entre os dois, que você consegue responder quando o cara vai fazer alguma coisa, mas também consegue responder quando o cara já fez alguma coisa. E cartas que são muito boas quando o cara já fez alguma coisa, que é o Prison, o Mirror e o Memory. Tem mais cartas, assim, óbvio que tem mais cartas que entrariam aqui, cartas que entrariam aqui e aqui. Eu só botei as mais usadas que eu lembrei assim de cabeça na hora de fazer o vídeo, pra poder exemplificar bem o que eu quero dizer. Acho que é mais ou menos isso, eu fazer um vídeo mais curto hoje, é só pra passar essa ideia, porque às vezes eu vejo muitas pessoas, por exemplo, o Mermail é um deck muito bom. Aí vai 3 Maxi, Veiler e bota essa parada aqui, que também é boa contra Mermail, e isso. E aí o deck fica com 8, 9 cartas que são assim, nesse estilo de Always Late to the Party, sabe? E aí o cara começa, faz Gaio Shark e você começa a comprar Bottles, Maxi e um monte de carta assim e perde o jogo e fala que deu azar, entendeu? Ah, não, meu mão só veio Maxi depois que o cara combou. É óbvio, sabe? Você tem que pensar nessas coisas na hora que você está montando o deck. Se você tem que ver se o seu deck é inerentemente ruim contra campos estabelecidos. Por exemplo, se você estiver jogando de Fire King, nem tanto, porque você pode dar simplesmente um Onslaught no Garunix e lidar com o campo inteiro. Mas se você estiver jogando com deck como Firefish, você tem que ter esse tipo de preocupação na cabeça. Por isso que muita gente me pergunta, Paulo, qual trap que é melhor? Mirror ou Prism? Porra, Mirror ou Prism? Eu boto Mirror ou Traptrix Nightmare? Eu boto Prism ou Blackhorn no meu deck? Cara, depende de tanta coisa. Você tem que levar em consideração o deck que você tá, o deck que você espera pegar, o que seu deck interage com o oponente. Então, são tantas mini interações que você tem que levar em consideração para tomar só uma decisão, e essa decisão vai te influenciar o torneio inteiro, porque depois disso você não pode mudar mais. Que todos esses tipos de coisas são bastante relevantes. Então, uma resposta muito seca, por exemplo, Mirror Prism, Blackhorn ou Nightmare? Elas são muito vagas. Eu seria muito leviano pegar e dar uma resposta assim. Por isso que eu acho que é muito mais jogo pra vocês. Eu, pelo menos, eu faço vídeos assim porque eu preferia assistir vídeos assim, entendeu? E vídeos explicando o raciocínio que vocês têm que ter pra montar alguma coisa, do que pegar e simplesmente falar: cara, eu gosto muito do Blackhorn nesse formato porque ele é bom contra a Giardia. E acabou, tá ligado? E falar, usem Blackhorn. Aí você vai pegar um Dark World e vai ficar com raiva de mim depois. Eu não quero que isso aconteça, entendeu? Eu prefiro ensinar mais. Não ensinar, é muito prepotente, mas assim, meio que explicar qual é o meu raciocínio, porque é uma teoria minha isso. Então, eu posso estar errado, mas é o que eu acho. É assim que eu me baseio para fazer as coisas. Eu acho muito mais jogo. Eu explicar mais ou menos o raciocínio que você tem que ter, e a partir daí, você aí na sua casa, você pensa por si só e toma suas decisões baseadas nisso, do que eu simplesmente falar, faça isso, faça aquilo, e você fazer tudo errado, porque você tá pegando mais uma palavra seca e fazendo uma coisa, do que analisando uma situação enorme que você tem que analisar para poder tomar uma decisão. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu gosto de fazer esses vídeos de teorias, espero que vocês gostem também de ouvir. Se vocês gostarem, vocês curtam, compartilham. Lá na página do Facebook e no YouTube também, que dá uma moral para continuar fazendo vídeo. E é isso, até a próxima, cara. Valeu!